Que bom, a gente está aqui num sítio gostoso, com passarinho cantando, cachorro latindo, as flores todas desabrochando em plena primavera, as borboletas voando nessa paz. Mas isso não é a realidade no resto do mundo, né? Tem uma parte do mundo que está em guerra. Não uma parte, tem várias partes do mundo em guerra. A Ucrânia está em guerra, Israel está em guerra, e algumas partes do Brasil também não chega a ser uma guerra, mas é uma guerrilha, como as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, como a natureza que se revolta, e tem enchente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem seca no Amazonas. Nós estamos numa fase de muita mudança, realmente, né? Realmente, maremoto, terremoto, né? Em vários lugares, de todos os lugares. Então, não é só uma coisa que se mexe no lugar e quer mudar. São muitas coisas, inclusive a natureza. Então, eu vou refletindo sobre essas coisas, eu fico pensando, eu acho que invasão territorial é uma coisa que o brasileiro entende muito bem do que é isso. Porque, afinal de contas, o Brasil foi invadido várias vezes. Não é, não? Ninguém pediu licença para entrar, não é? O Brasil foi invadido várias vezes, várias vezes. Tem guerra de conflito de terra, de posse, porque eu tenho direito a essa terra, eu tenho direito àquela. Amazonas que eu diga, né? Amazonas era maior do que está. A turma entra lá dentro para invade, 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 invade e destrói, né? E geralmente o invasor ele entra ou para tomar posse ou para destruir, para tirar algo que está lá dentro forte. Então essas coisas são da natureza humana, né? A humanidade tem se repetido nesses anos todos, na África, na China, na Índia, os povos são iguais. Com Deus ou sem Deus, eles fazem a mesma coisa. Só que essa fase, essa época, está mudando. Essa violência da era de peixe está acabando. Então está chegando um novo tempo, que é essa nova era que chega na humanidade. Que alguns até falam que Jesus vai chegar, né? Então diz que quando Israel tivesse derrotado, caído, Cristo ia aparecer no Monte das Oliveiras. Tem até um pastor que está lá no Monte das Oliveiras para receber Cristo. Olha só a ideia. A força de uma profecia, né? Então, essas profecias têm orientado as pessoas até aqui. Daqui para frente não é diferente. Então, a gente começa a perceber que nessa era nova, não tem como não viver em paz. Não tem como não incluir tudo num todo. Não tem como desprezar a natureza. Então, a gente sabe que uma árvore que cai no Amazonas tem resultado na China, tem resultado na ecologia, no mundo, no clima. Então, nós vemos que o desrespeito à natureza gera um desequilíbrio climático. Então, as pessoas ficam com muito calor, com muito frio, com muita água, com pouca água, e aí vai fazendo novos contornos na própria natureza. E quem está em cima, que é o ser humano, os animais, os vegetais, é que sofrem as consequências. Não precisamos de guerra para fazer sumir muita gente. Então, no Paquistão, no Marrocos, teve um terremoto e matou mais gente do que essa guerra aí, né? Só que foi a natureza que fez, né? Então, a gente vai chegar o dia que não vai precisar mais ter essa violência. Eu acho que quando chega a violência das armas, é o extremo dela. As pessoas já estão fazendo violência na natureza, já estão fazendo violência com seus filhos, com o seu pensamento, com as suas vidas, e o resultado final
um atirando no outro e por razões sempre nobres, né? Que ninguém vai pegar uma arma e matar o outro por razões qualquer, né? E os amigos vão ajudar. Vão ajudar como, né? Dando armas. Dando não, porque ninguém dá nada, né? Vendendo. Daí que ele chega nessa hora, compra a qualquer preço e depois paga o preço. É tudo uma série de erros atrás de erros, falta de espírito de paz, falta de perdão. O mundo vive uma espécie de vingança sequencial, né? Você faz uma coisa, outro faz outra, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. E o mundo vai perdendo a sua humanidade, ou transformando a sua humanidade. Então você vê essas pessoas que estão lutando para ter um pedacinho de terra lá no Oriente Médio, porque tanto israelita como palestinos estão lutando por causa de um pedaço de terra, né? É a mesma coisa que não é a mesma coisa porque as razões são outras. Mas aqui no Brasil, na América Latina, a turma briga por causa de terra e mata também. Inclusive, às vezes, com as mesmas armas e compram, às vezes, do mesmo fornecedor. Então, o que tem que ser combatido? É a violência, a raiz da violência. A violência que é empregada na nossa vida e aceita desde a infância. Então, a gente tem que ter uma política da paz, uma cultura da paz, começar a pensar como nós vamos ensinar a cultura da paz para a nova geração, porque essa geração que já está, ela dificilmente vai se submeter a se desconstruir e começar outra coisa. Ela vai se pegar nos valores antigos e ficar neles e acabou, vai morrer com eles. Então tem que ensinar os novos. O nenê, a criança, o jovem, esse jovem que está aí, cheio de vontade de aprender alguma coisa, procurando um destino, uma vida, o destino deles que seja em paz, para que eles vivam muitos anos, com saúde e com força. Que eles não morram nas guerras aos 20 anos. Isso é um absurdo. E tanto morrem nas guerras aos 20 anos, aqui nas favelas do Rio de Janeiro, de Minas, ou nas guerrilhas do Amazonas ali, como morre em Israel. A morte é uma. Entendeu? Então a vida humana está valendo pouco, ou quase nada. Cada um dá por alguma razão. Mas a verdade é que ambos morrem. Então o ser humano tem que começar a repensar. Para que ter mais vontade de viver? Está pronto para viver, não para morrer. Não para morrer. Então nós precisamos começar a pensar nisso, nesse momento em que essas guerras estão eclodindo, no momento em que as favelas no Brasil e essas facções, milícias, são quase mais fortes que o próprio Estado. Precisamos pensar como é que essa força, essas inteligências estão sendo mal empregadas. Como que nós deixamos chegar a esse ponto, a humanidade? Então é nossa obrigação, pelo menos refletir em cima disso. Pode ser que a gente não ache a solução, mas temos que pensar sobre isso. Pensar se há possibilidade de alguma paz nisso. Se é possível. Se temos chance de sobreviver. Ou estamos caminhando para o extermínio geral. Será que daqui 100 anos não vai ter mais ser humano na face da Terra? Ou é isso? Acho que não, né? Então, nós precisamos pensar sobre que jeito nós queremos viver. Qual é a nossa escolha?
Eu tenho que escolher viver. Não querer morrer com 20 anos. Nem por Deus, nem pela pátria, nem pelo outro. Tem que viver por essas 3 razões. Não morrer por elas. Tá bom, queridos? Vamos pensar nisso. Vontade de viver. E de viver em paz. De viver em paz. E isso, eu acho que é a solução, o mais possível, é começar a ver que jeito a gente está vivendo lá na casa da gente, no trabalho. Não ser violento com os nossos vizinhos. Ser mais tolerante, ser mais amigo. Entendeu? Ser mais solidário. Começar por aí, por mais simples. Não precisa complicar muito, por mais simples, né? Não precisa viver porque tem medo de ir para o inferno. Precisa aprender a viver bem porque quer ir para o céu, né? Quer ir, e que o céu seja aqui na terra. Seja isso. Se poder ver as borboletas voarem, o canto dos pássaros, o cachorro latirem, a criança falar. Coisa simples, né? Essa coisa simples. Coisa que as pessoas que são violentas não têm nem tempo de ver. Porque eles estão destinados a sofrerem e a provocar sofrimento. Que nós possamos nos livrar desse destino cruel de ficar aleijado, né? Ou de infringir isso no outro. Tá bom, queridos? Vamos pensando nisso e fazer da nossa vida uma coisa melhor. Que a paz esteja com todos nós.